Prefeito, sobre essa questão da UTI na policlínica, qual a visão sua enquanto gestor público, enquanto, né, representante do nosso poder executivo? Bom, nós temos uma necessidade real de leitos de UTI aqui não só em Barbacena, mas em toda a região, né. E a UTI da policlínica, o espaço físico dentro da UTI mesmo, ele é fantástico, é um espaço muito bacana, inclusive os equipamentos que estão lá são equipamentos de ponta, que foi adquirido com recurso do município durante o período da pandemia. Nós fizemos naquele momento, né, para poder e vale ressaltar, né, que naquele momento da pandemia, que era um dos piores momentos que a gente já passou na história da humanidade, estava abrindo um hospital aí com lona, né, com debaixo de tenda, hospital de campanha, tinha lugar que era usava protocolo de guerra mesmo para poder atender a população. Naquele momento, o pessoal nos procurou, porque ali era o hospital referência, falou: olha, nós temos condições de colocar alguns leitos para funcionar, leite de UTI, porém não temos equipamentos. A gente foi, fez o convênio com a Policlínica, passou o recurso, comprou uns equipamentos de ponta, o melhor do mercado que tem lá hoje, para poder habilitar 10 leitos. E naquele momento, o governo do estado deixou muito claro para nós, né, a SES, na verdade, que aqueles leitos estavam sendo habilitados momentaneamente por conta da pandemia, e a posterior, esses leitos poderiam ser habilitados, desde que atendesse todas as exigências que a SES, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde, define. E aí o município tinha que ajudar também em algumas questões, que era mais indicar, fazer o pedido, levar para a CIB, né, para os conselhos, passar no Conselho Municipal, Conselho Estadual, e assim a gente encaminhar. Passada a pandemia, passado o período mais complexo da pandemia, apareceu a possibilidade de credenciar alguns leitos de UTI, Brasil afora, Estado de Minas afora, aqueles hospitais que eles definiam como valor em saúde. O valor em saúde era o hospital que tinha uma média histórica, já tinha uma demanda, um atendimento ali feito na unidade, demanda reprimida, e esse hospital valor em saúde, ele poderia ser credenciado de uma forma mais rápida do que o credenciamento convencional, que tem algumas etapas para ser preenchidas. O hospital policlínico, infelizmente, não foi definido como valor em saúde, isso pelo governo do estado, né, pela secretaria, e aí nós entramos com o pedido de credenciamento convencional, como se hoje abrisse um hospital novo, do zero, você faz o pedido de credenciamento do leito de UTI. O governo mandou uma equipe técnica para fazer algumas avaliações, e aí foram feitas uma série de ponderações, né? Inclusive, na época, a Érica, que era superintendente nossa regional de saúde, foi para o governo do estado, esteve na superintendência, lá na parte, na verdade, da vigilância, né? A gente chegou a conversar com ela algumas vezes para conseguir encontrar formas de equacionar algumas pendências que a secretaria apresentou quanto ao hospital. Infelizmente, não foi possível, né? E aí ficou mais a cargo da própria instituição mesmo fazer essas adequações que são físicas no espaço. E não é dentro da UTI, mas no entorno, no espaço físico da instituição. Uhum. Cerca de 1 mês e meio atrás, 2 meses, eu tive uma reunião com a antiga diretoria do hospital e em mais uma reunião para tentar encontrar caminhos aí para resolver essa questão da UTI e colocar para funcionar, porque é uma demanda. Nós queremos que funcione. Se depender de mim, já estava funcionando, inclusive, né? Mas não depende da prefeitura. É, mas eu, mais uma vez, ofereci ajuda. E nessa reunião, eles apresentaram para nós a questão de elevador. Falou: ó, o elevador resolve. Eu ainda falei para eles: bom, se for o elevador, está resolvido. Manda para mim o orçamento que a prefeitura vai comprar, ou então vai mandar o recurso para vocês comprarem o elevador. Está garantido aqui para vocês, tá? Isso eu falei com a antiga direção, com o pessoal nessa reunião. Se for o elevador. Mas ainda deixei claro na reunião: se tiver outras questões, a gente não compra o elevador agora, a gente tenta solucionar tudo, porque eu vou investir um recurso em um equipamento que não vai solucionar o nosso problema. E o que nós queremos? Os leitos funcionando, né? Mas vale ressaltar que isso é o governo do estado, não é a prefeitura. A gente não pode chegar. Até porque o valor que se tem de necessidade para colocar esses leitos para funcionar é muito alto. Estou falando mais de R$ 1 milhão por mês para conseguir colocar esses leitos. E aí existe um problema. Imagina se em uma possibilidade a prefeitura pudesse, né? E tivesse condições também de colocar para funcionar, por quanto tempo seria? Né? Por quanto tempo a prefeitura conseguiria manter isso financeiramente? Aí amanhã se fecha e vira um grande problema. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de abrir um serviço como esse, porque é uma necessidade real? É uma necessidade real. Tem condições de abrir? Aí é uma outra questão. E aí quem diz se há condição ou não, não é a prefeitura. A nossa parte a gente fez, coloquei mais uma vez à disposição recursos do município para ajudar a equacionar esses problemas técnicos ali, mas isso é mais uma discussão técnica mesmo com o governo do estado,
né, com a Secretaria de Saúde, que inclusive a gente está ajudando a intermediar. Eu estive umas 3 vezes com o pessoal da SES. Dia 26 agora tem uma reunião com o secretário de Saúde para discutir. Um dos temas é essa questão de leitos de UTI, porque o regional vai ser habilitado para mais 10 leitos, o hospital regional vai receber mais 10 leitos de UTI aqui também, mas mesmo assim ainda não resolve o nosso problema. E a Policlínica é um hospital que tem um potencial gigantesco. E eu enxergo que esses leitos de UTI vão alavancar demais os serviços prestados no hospital. Já falei isso algumas vezes, inclusive com a direção, em todas as oportunidades, né? Cada hospital de Barbacena tem uma vocação, né? Cada um tem uma vocação, assume um trabalho prestado aqui para a sociedade, e a Policlínica precisa encontrar essa vocação dela. E eu acredito que os leitos de UTI vão ajudar, vai possibilitar, por exemplo, as pequenas cirurgias, como eles querem fazer cirurgias de médio e alta complexidade, cirurgia bariátrica, que é uma demanda real que nós temos aqui, está em Juiz de Fora, a gente queria trazer para cá. A Policlínica poderia receber esse tipo de cirurgia, porém, precisa do leito de UTI e também nós precisamos dos leitos clínicos, né? Precisamos que os leitos clínicos estejam funcionando também para poder atender, e é uma proposta que nós fizemos também para o hospital. Mas a gente quer ajudar, a gente quer que o hospital se desenvolva, e essa discussão ela tem que acontecer no âmbito técnico, né, na forma técnica mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a nova direção, conversei muito com a direção anterior, a gente tinha um diálogo muito aberto, o tempo inteiro, o pessoal me ligava, a gente conversava diretamente pelo WhatsApp, pelo telefone, o tempo inteiro. Eu tenho até visto aqui que está acontecendo alguns movimentos, a Câmara teve lá, mas eu mesmo ainda não fui chamado para essa conversa, eu estou aguardando justamente para poder, mais uma vez, como eu fiz com a direção passada, oferecer todo o apoio do município, porque nossa obrigação, nossa missão, apoiar aí as instituições, principalmente aquelas que querem ajudar o município. Aham. Eu inclusive queria perguntar como é que está você, enquanto poder executivo, a sua relação com a policlínica, né. Você já me contou um pouquinho aí que está disponível, mas que parece que ainda não teve uma conversa com a direção atual, né. Assim, como eu disse, eu tenho um diálogo aberto, sempre tive um diálogo aberto, né, e eu até achei um pouco estranho, porque eu vi alguns movimentos, assim, nas redes e tudo mais, e conversando com alguns atores aí do processo, sem conversar, às vezes, com a gente, que poderia, de fato, que pode, de fato, apresentar algumas das soluções, né. Então, assim, eu estou de porta aberta, o presidente da Câmara me ligou outro dia para falar, ainda falei com ele, falou: "Ué, o pessoal tem meu contato, o Otávio tem meu contato, a direção tem meu contato, a gente reuniu há pouco agora, e se mudou alguma coisa do que a gente conversou, das propostas que a gente fez, eu peço que, né, que me procurem para a gente avançar, até porque eu sou pressionado de outro lado também. Nós encaminhamos algumas propostas para o hospital, uma delas é da saúde da hora, que era o horário do trabalhador, né, para poder funcionar acho que das 17 ou 19 até as 23, que é o horário que o pessoal geralmente está saindo do trabalho e tudo mais. Esse é uma proposta que a gente encaminhou, com um custeio mensal de R$ 40.000. Nós encaminhamos uma proposta também para 30 leitos clínicos, que é uma demanda real que existe hoje aqui na nossa região, e essa, inclusive, a Superintendência Regional de Saúde está me cobrando, porque se não for em Barbacena, eu vou ter que arrumar um outro lugar, outra cidade para comprar esses leitos, infelizmente. Então, eu estou aguardando essa resposta. Tem a questão também, acho que da mamografia e tudo mais, que acho que 22.000 de custeio mensal. Eu estou aguardando esses retornos desde abril, que a gente encaminhou, né, formalizou mesmo essas propostas para o hospital. Tudo isso custeado, tá, gente? Então, não tem nada de graça. Tudo tem uma relação aqui até é uma palavra meio forte, mas é até comercial mesmo. O município compra o serviço da instituição e a instituição presta esse serviço para a população. Então, eu estou aguardando esses retornos sobre esse serviço, porque são os serviços que a gente precisa, né? É o serviço que a gente precisa hoje para a região. Tem muita coisa, tem muita coisa solta, principalmente nessas conversas que eu vi, nesses vídeos em rede social e tal, fica muita coisa solta, mas o que eu quero até explicar para a própria população que está nos acompanhando aqui, é que a decisão de quais são os serviços que a gente vai comprar, os procedimentos que o município vai custear, ou que seja com recurso do governo do estado ou do governo federal, isso não é uma decisão do prefeito, da cabeça do prefeito ou da cabeça do secretário de saúde. Isso é uma decisão técnica baseada numa demanda da rede. E aí a discussão vai para o conselho municipal, para o conselho estadual, às vezes para o secretário estadual de saúde, inclusive, né, nós vamos estar conversando no dia 26 sobre alguns desenhos. Então, a rede, né, enxerga o que ela precisa. Hoje, por exemplo, nós estamos precisando de leitos clínicos, precisamos de 30 leitos clínicos agora, nesse momento.
Precisamos também dos leitos de UTI. Então, dos leitos clínicos, a gente consegue comprar de forma mais fácil, né, dos prestadores, dos hospitais de forma geral. E aí, baseado nessa decisão, validado por esses órgãos, inclusive, que eu disse aqui, a gente vai para o mercado para procurar quem tem para ofertar. Então, é, quem precisa que procura para comprar. É assim que funciona, como no mercado, de forma geral, né? Como em qualquer tipo de serviço. Então, a gente compra o serviço dos hospitais, embora eles sejam filantrópicos e também atendam particular, todo o serviço é financiado, é custeado pelo governo do estado, governo federal e o município. E nesse ponto, o município muitas vezes coloca muito recurso próprio que deveria ser aplicado, que poderia estar sendo aplicado na atenção primária, na média e na alta complexidade, porque às vezes o governo federal não repassa tudo, ou o custeio não é total, e a gente quer implementar serviço, a gente não quer deixar a população desassistida, como o caso agora da OPME. Nós fizemos um incremento para o próprio Hospital Policlínica, nós colocamos um dinheiro a mais lá para comprar o OPME, fizemos isso com o Hospital Ibiapaba, quando aconteceu aquela situação da cardiologia do Ibiapaba, que era uma responsabilidade do governo federal, a gente colocou o recurso para não deixar a população desassistida e assim vai. Nesses próprios leitos mesmo aqui, clínicos, nesses equipamentos, mamografia, tudo isso vai ter atendimento regional que a prefeitura vai estar custeando, mas é para conseguir entregar um serviço de qualidade. Então, só para ficar claro, que eu recebi até algumas mensagens nesse sentido, o pessoal está querendo dar um serviço, não é dar, nós estamos vender um serviço, só que nós, enquanto rede, enquanto gestores, a gente precisa ter responsabilidade de comprar os serviços que são necessários. E aí entra a discussão até do verde e azul e tudo mais, né? Para a população entender o que é isso. Existe o protocolo Manchester que ele define por cor quanto tempo uma pessoa pode esperar ali num pronto atendimento, ou num atendimento de forma geral. E aí é por tempo mesmo, tá? Então, quem pode esperar mais tempo é geralmente uma pessoa que está com dor de cabeça, passa na triagem, né? Está com dor de cabeça, uma dor de barriga, e pela triagem o enfermeiro identifica que não é tão grave, ela pode esperar um pouco mais, aí entra o verde e azul, e assim vai até o vermelho, que é quem tem que ter o atendimento imediato. Hoje, não temos um problema com verde e azul aqui mais no município. Isso aconteceu num período no passado recente, em 2017, alguma coisa assim. Nós tínhamos um grande volume lá no regional de atendimentos verde e azul. Hoje não. Pra você ter ideia, sabe? Nós temos hoje uma média de atendimento no regional, não, no PA, minto. Nós temos uma média de atendimentos no PA de 90 a 100 atendimentos dia. Cerca de 10 a 15% somente são verde e azul. E mesmo assim, nós criamos ali através do Lean, nós criamos um Fast Track. Fast Track como se fosse não, é um consultório específico para atender verde e azul lá no regional. Então, hoje a pessoa que chega para esse tipo de atendimento poderia ser numa UBS, ela não precisa ficar esperando aquele tempo todo mais, e ela não compete com laranja, amarelo, vermelho, ela não compete com quem está grave. Então, a gente não gera um problema para quem está grave, e as pessoas que estão ali não precisam ficar tanto tempo esperando mais. Essa é uma questão que foi desenhada, até o doutor Nilo, Claudinei, que desenharam esse formato lá no regional, e resolveu o nosso problema. Além de abaixar para de 10 a 15%, né, o atendimento de verde e azul, isso foi não só por conta do Lean e do Fast Track. Isso é um trabalho que está sendo feito ao longo de 2 anos para conseguir diminuir esse tipo de atendimento lá no regional e diluir ele nas UBS. Nós estamos com UBS de horário estendido hoje funcionando, 2 UBS funcionam até à noite, então a gente consegue puxar esses pacientes para lá, nós estamos reformando as UBS, enfim, e outras questões também. Então, hoje a demanda de verde e azul nossa é muito pequena. Não é esse o nosso problema da rede, seja de urgência e emergência, seja do sistema eletivo, né? Quando você ponderou sobre essa questão do protocolo de Manchester, uma das coisas que era oferecida oferecido pela policlínica é exatamente o pronto atendimento nessas questões de menos complexidade. Mas eu queria saber o seguinte, em relação até ao atendimento da população na questão primária, que a gente tem algumas reclamações, a gente recebe reclamações a respeito do atendimento das unidades básicas de saúde. A gente sabe que há uma falta de médico, a gente reconhece isso, até porque tem uma procura, uma busca por parte de vocês, enquanto gestores públicos, pedindo, né, e abrindo processo seletivo para médico, mas acaba não conseguindo completar a quantidade de vagas que se tem. Como é que está essa situação em relação às unidades básicas de saúde e essas reclamações
que chegam até a imprensa, que, né, e provavelmente chegam também aí pela sua ouvidoria e até para você mesmo. Chega no Zap mesmo, encontro na rua, o pessoal comenta comigo. Minha mãe outro dia foi no BS, comentou. Eu fui no BS outro dia, percebi. Então, assim, só um parênteses, né? Essa questão que você falou do médico. Você está escutando a gente agora, você é médico, conhece algum médico que quer trabalhar, entre em contato conosco, pelo amor de Deus. A gente está contratando a laço. Está faltando médico mesmo na rede. E a gente contrata, assim, por demanda. Chegou, estou contratando. A gente abriu o processo seletivo, né? Com a proposta até de conseguir resolver. Infelizmente, nós precisávamos, acho que em torno de 19 médicos, conseguimos 9 apenas no processo seletivo. Então, a gente vai continuar aí no mercado buscando. Outro dia eu tive até na rádio, fiz uma entrevista na rádio, eu falei sobre isso. Falei, por favor, você está escutando a gente que é médico, vem trabalhar com a gente na rede, nós estamos precisando de médico aqui. E é uma demanda real mesmo, sabe, Salim? E, enfim, complexo, inclusive, de resolver. Você não consegue fabricar médico, né? Não consegue fabricar médico com interesse de trabalhar no PSF, trabalhar na UBS. Porque, geralmente, a gente já sabe que todo final de ano você tem uma rotatividade grande, né? Começa a residência, passa residência, aquela coisa toda, especialidade, e aí sai da rede para poder tocar a vida ali mesmo, tocar a carreira dele como médico. Então, todo final de ano a gente tem uma rotatividade. Só que a gente está percebendo que tem a rotatividade, mas a procura dos médicos para trabalhar na rede está sendo muito pequena, sabe? Está sendo muito pequena. Então, a gente está aí com desafios, não é só Barbacena, não. Tenho conversado com gestores aí do estado afora, até outros estados, inclusive, tem relatado os mesmos problemas, que inclusive é um problema hoje que a gente encontra no hospital regional. Só um parênteses para a gente voltar até naquela questão do regional, acho que ficou alguns pontos que eu podia esclarecer para a população também. Lá nós temos duas estruturas, não sei se a população consegue, visualmente é difícil de enxergar, mas existe duas estruturas ali dentro, o hospital regional e o pronto atendimento, que é o PA. O PA, o município, ele tem um convênio com o estado, onde a gente fornece os médicos. Então, a gente custeia os médicos, a gente contrata os médicos e manda para o PA. Além disso, dentro desse convênio, a gente ajuda o hospital também na sala vermelha, na sala crítica. Então, a gente tem médico, a gente contratou ortopedista para poder acelerar as cirurgias. E agora, a gente está tentando contratar anestesistas pelo município para ceder para o hospital para aumentar as cirurgias. Quando você chega ali no hospital, você vê muita gente nos corredores lá dentro, já é o pessoal que saiu do PA para o atendimento, ou que está aguardando cirurgia. Então, esse é um problema que nós temos hoje real ali no regional. Como resolver esses problemas, né? De duas estruturas que nós temos ali. Uma solução é a UPA, isso já está consolidado, essa discussão, seja com o Conselho, seja com o próprio governo do Estado, governo federal, todo mundo enxerga que realmente há uma necessidade, uma cidade do nosso porte, você tem São João do Rei, Lafayette, Congonhas, Juiz de Fora, todo mundo tem esse serviço, nós não temos ainda aqui em Barbacena. Juiz de Fora, se não me engano, são 3 UPAs que tem lá. Congonhas estava querendo abrir mais uma UPA, e Barbacena nenhuma ainda. Então, nós temos ali dentro da estrutura do regional, 2 serviços que acabam atrapalhando fisicamente um e o outro. Porque nós precisamos hoje, por exemplo, para resolver a questão do regional e aumentar o número de cirurgias, espaço físico, uma das questões. Já existe um recurso disponível do governo do estado de 40 milhões de reais para a gente aumentar as cirurgias, aumentar a vocação do hospital. Existe um desenho que nós estamos fazendo aqui, eu estou pilotando isso junto com o Claudinei, que é o diretor do Hospital Regional, e o pessoal do nosso consórcio CISAL aqui, que é a compra de procedimentos via consórcio. Então, é algo novo aqui na região, a gente está desenhando isso, só tem uma cidade no estado, né, um consórcio no estado que fez, então a gente já está desenhando isso com a Rede FEMIG, com o governo do estado, nós vamos consolidar essa discussão, se isso acontecer vai ser muito bom, que vai diminuir muito o custo da cirurgia, vai aumentar a quantidade de cirurgia que a gente vai poder fazer, não só no hospital regional, a gente vai começar no regional e depois a gente quer ampliar para os outros hospitais, dando certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Então a gente precisa tirar a estrutura física do PA que está ali dentro, levar para um outro espaço e fazer acontecer ali a vocação do hospital, né? Como eu disse, hoje o atendimento ali de urgência e emergência está muito grande, e o hospital acaba misturando ali dentro, não porque por falta de tentativa ou por questões de inabilidade, muito pelo contrário. O Lean, que é o desenho que foi feito agora, inclusive está sendo muito elogiado, que está conseguindo ainda fazer com que funcione sem todas as estruturas de médico que a gente precisa, como, por exemplo, o anestesista.
Hoje não estão conseguindo fazer cirurgia dentro do hospital porque falta anestesista. E eu acredito muito que nesses próximos dias, aí, nas próximas semanas, a gente vai conseguir contratar, pelo menos, inclusive, né, se você está escutando a gente agora, é anestesista, pode ir lá no gabinete, vai lá na Secretaria de Saúde, a gente está querendo contratar, precisamos contratar para ajudar diminuir as cirurgias, a fila de cirurgias do hospital regional, que é esse o grande problema. Os pacientes estão hoje nos corredores, nas macas, está lotado, porque precisa fazer cirurgia. E depois da cirurgia eu preciso do leito clínico, que é o que eu falei lá atrás, que a gente está querendo comprar. Eu preciso do leito clínico para fazer girar os leitos lá no regional, fazer mais cirurgias, e assim vai acontecendo. Então, só esse parênteses, para vocês entenderem também, gente, que a saúde funciona como uma rede, não sei se vocês estão conseguindo perceber nessa discussão. É uma coisa que depende da outra para você conseguir prestar um serviço de qualidade. E aí nas UBS a gente está avançando. Nós estamos hoje, se não me engano, são 7 UBS que estão em reforma, né, nesse momento. Tivemos alguns problemas aí com empreiteira, né? Infelizmente, isso é um problema, sabe? Que, nossa senhora, cara, você faz a licitação, dá tudo certinho, acabou, ganha. Ah, eu quero equilíbrio de preço. Ah, tá baixo, eu vou ter prejuízo. E começa a enrolar, não entrega a obra. Nossa, é um caos esse negócio. Mas a gente está lutando aí para conseguir entregar essas 7 UBS. Já tem mais 4 com o projeto pronto para a gente licitar, para reformar. Além dessas 4, nós já estamos com um ponto de apoio lá no Galego. Quero até agradecer ao Roberto Drogamides, que conseguiu o recurso para esse ponto de apoio lá do Galego. Um ponto de apoio no Ponto Chique para construir também lá no 9 de março, a gente vai acabar definindo lá que vai ter que derrubar mesmo, não tem como aproveitar aquela estrutura do 9 de março, o projeto já está pronto, já vai para licitação, agora vai ser em modular. Monte Mário, a gente está ajustando com o Confa, porque a área que eles começaram a construir o OBS era a área dentro do museu, então a gente está com um problema ali, mas a gente está conseguindo já encontrar uma solução para fazer a OBS lá no Monte Mário, que é uma necessidade, nós não temos. No João Paulo, o problema é terreno, não estão conseguindo achar terreno para comprar que esteja legalizado para construir a UBS. Eu estou com recurso no caixa para construir o UBS do João Paulo, ainda não consegui encontrar um terreno. Nós estamos numa alternativa lá dentro do loteamento, vai ter uma praça lá, a gente está querendo até desmanchar essa praça, na verdade é só um largo, né? E ver se vai encaixar o UBS lá, os técnicos vão lá essa semana que vem, para poder ver se encaixa o UBS ali dentro. Lá no Pinheiro Grosso também, a gente vai terminar o OBS, lá tem parceria com o Carlos Playboy, ele conseguiu parte do recurso para nós. A gente vai fazer uma OBS lá em Pinheiro Grosso também. Então, assim, com isso a gente vai aumentando a cobertura do atendimento, porque hoje a cobertura é baixa, a gente recebeu com uma cobertura muito baixa, a pandemia atrapalhou isso ainda mais, a cobertura era acho que 65, caiu para 50 e pouco, agora a gente já conseguiu subir para 68, se não me engano, de cobertura, mas a meta é alta, a meta nossa é conseguir num prazo, isso é um desenho de médio e longo prazo, tá, gente? Num prazo de 6, 7 anos, se continuar esse desenho, a gente chegar a 80% de cobertura com as UBS aqui em Barbacena. Então, essa é a nossa meta, está desenhado, pactuado com a Secretaria de Saúde, e a gente sabe, um outro trabalho que a gente começa a fazer agora também, Salim, com quem trabalha na UBS são os treinamentos. A gente já fez alguns treinamentos com a equipe, nós estamos fazendo um treinamento humanizado, sabe? Para chegar, o pessoal que está atendendo ali no UBS, atender de forma humanizada mesmo. Porque ninguém vai no hospital à toa, ninguém vai numa UBS à toa, a pessoa que está ali geralmente é fragilizada. Muitas pessoas que vão ali, isso é um dado interessante, elas vão, às vezes, não porque estão enfermas, com problema de saúde físico, às vezes é até psicológico, vai ali para poder conversar. Então, precisa ter um ambiente de acolhimento. Essa é a nossa proposta, que nas UBS seja um ambiente de acolhimento. Então, já começamos alguns trabalhos com a equipe e vai começar agora um intensivão aí de treinamentos com as equipes nossas para poder trabalhar dessa forma, acolhida, trabalho humanizado ali, você tem que chegar, tem que ter um ambiente acolhedor mesmo. Então, são trabalhos que a gente está desenvolvendo. Com o processo seletivo agora também, a gente está conseguindo, né, outros cargos, outras vagas também que a gente tinha ali de vacância, como nutricionista, tinha problema com dentista, a gente está conseguindo agora convocá-los, esse a gente teve aprovados, graças a Deus, teve uma procura muito grande, até mais do que o número de vagas, então a gente vai conseguir colocar as UBS para funcionar redondinho, e se Deus quiser, o mais rápido possível. Lembrando que o nosso prazo do processo seletivo, até falei com a equipe lá, a meta é dia 15 de julho, eu quero até dia 15 de julho, todo mundo trabalhando já, e começando os treinamentos. Pois é, agora você falou da UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, e onde ela vai funcionar? A proposta da UPA é funcionar onde é o 100 hoje. Nós estamos com
com duas possibilidades, né? A gente tem um convênio vigente com o governo do estado para construir um novo prédio para o SEM. Só que aí começa a discussão técnica. A mesma coisa do problema que está tendo lá na UTI, da Maípa, a gente está tendo também com o SEM. Por quê? O formato de construção, a gente queria fazer de construção modular, porque é rápido, entrega rápido. Com 3 semanas, o prédio está pronto. 3 semanas, gente, o prédio está pronto para funcionar. Aí o governo do estado começou a colocar uma série de questões, na verdade, a equipe técnica do governo, da SES, começou a colocar uma série de questões, e a gente viu que não ia dar para romper. Falou, não adianta, não vamos ficar aqui, nós estamos há um ano discutindo isso, e não vai dar para adequar o que eles querem. Então, vamos mudar o formato de construção. Aí a gente definiu, também para fazer de forma mais rápida, estrutura metálica e drywall. Mesma coisa, começa a mesma discussão. Eu estava olhando os cronogramas lá, falei, vai demorar mais um ano para a gente conseguir aprovar esses projetos no governo do estado, eu não posso esperar isso, não. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando um prédio para alugar, a gente já encontrou, inclusive, um espaço para alocar, para colocar o SEM para funcionar. Enquanto isso, continua ocorrendo essa discussão do convênio do estado, para a gente construir lá no terreno que a gente recebeu, lá na FEMIG, né, o terreno que a gente recebeu do Estado. Então, continua esse trabalho em paralelo para a construção e a gente loca um espaço para poder funcionar o SEM, colocar a UPA para funcionar, rodar a ampliação do serviço do regional, que vai ajudar toda a rede, não é só o próprio regional, desafoga dos outros hospitais também, por exemplo, a Santa Casa, no regional fazendo trauma e politrauma, você desafoga muito o serviço da Santa Casa, que é um serviço de excelência, que faz um serviço de excelência, mas você consegue desafogar um pouquinho eles lá também. Então, a ideia da UPA é funcionar onde ela deveria ser inicialmente, né, que é ali no prédio onde funciona o SEM. Já fazer algumas reformas com recurso próprio do município para adequar, e a proposta é fazer um formato de OS mesmo. Que se a gente tivesse, inclusive, aprovado aquela lei, aquela discussão toda que foi para a Câmara, pouco dessa discussão a gente estaria tendo aqui hoje, né? Eu acho que, assim, nós tivemos agora recente, a equipe teve recente conhecendo o projeto lá da OS de Juiz de Fora, fantástico, fantástico. E ela funciona como um prestador de serviço, como um hospital, que quer vender um serviço para o município. Só que nesse é diferente. A gente abre o edital, o credenciamento, a forma de fiscalização e acompanhamento é bem mais rigorosa. A cada 3 meses você tem um comitê, e esse comitê, inclusive, tem participação da população, do Conselho Municipal de Saúde, que se avalia se o serviço dela está sendo prestado com excelência. Se ela não cumprir o meta, ela deixa de receber recurso, você vai cortando até reincidir um contrato se for necessário, mas não é essa a nossa intenção. A intenção é que O preste um grande serviço de problema qualidade, né? o grande problema dessa situação da OS é que se não estiver prestando o serviço e for cortando dinheiro, quem fica sem o atendimento é a população num determinado período até que se possa fazer um novo contrato, colocar uma outra empresa para poder atender. É bem mais complexo, né, o negócio, É, porque a hora que ele não cumpre o serviço, você corta a verba. A hora que você corta a verba, ele deixa de prestar mais serviço, e quem sofre, infelizmente, prefeito, é a população, né. na verdade, não. Nós temos uma diferença aí em relação ao S de um contrato, por exemplo, com um hospital, com um filantrópico, por exemplo. Hoje, o filantrópico, se a gente cortar uma verba, cortar seja por não prestar um serviço, ou Aham. acontecer ao querer entregar o serviço, a gente tem que entrar, para colocar ele para funcionar, a gente tem duas opções. Ou você contrata ele de outro lugar, ou o município faz uma intervenção no hospital, para poder colocar o serviço para funcionar. Foi o que, inclusive, há um tempo atrás a gente chegou até a discutir. No contrato com a OS, não. Eu consigo reincidir um contrato, contratar uma outra OS credenciada mais rápido. Então, inclusive, ela paga multa. Se ela descumprir o contrato, além de devolver, além de glosar recurso, ela paga uma multa. Então, assim, é extremamente mais seguro esse tipo de contrato para a prestação de serviço. O que aconteceu no Brasil afora é falta de fiscalização, falta de acompanhamento. Porque você tem modelo de sucesso que deu muito certo, eu conheci vários, e eu conheci modelos que deram muito errado. Eu conversei com gestores, inclusive, de lugares que deram errado. Estive lá em Guarulhos e conversei com o prefeito, com o Guti, por exemplo, que é um amigo que nós temos. O Guti falou, Du, deu 3 OS que deu muito errado. Por quê? Porque o pessoal não tinha compromisso. Ele ainda falou, parte da equipe nossa aqui também não acompanhava. Então, era falta de fiscalização e não a prestação de serviço como em si. E aí falou, bom, rescindi o contrato com menos de uma semana eu já estava com a outra OS operando e assim vai. Então, a facilidade para a gente fazer rodar um contrato desse posterior, caso não dê certo, é maior do que hoje com o filantrópico, que eu teria que entrar com, até com, dependendo do caso, ação judicial
e fazer uma intervenção no filantrópico para poder colocar ele para funcionar. Então, é mais rápido, é mais fácil para a gente conseguir acompanhar, cobrar e a entrega. Então, é pelo contrário. Só que, assim, aí é a questão, tem que ter fiscalização, e isso com certeza a gente está tendo. Tanto que nos próprios contratos nossos agora, a gente cobra, a meta é quantitativa e qualitativa, sabe? Então, é quantidade e qualidade que a gente cobra hoje nos contratos. Então, às vezes, tem que devolver, o prestador de serviço tem que devolver recurso para o município, é porque não cumpriu a meta, porque não atendeu o número de pessoas que precisava. Isso não acontecia normalmente, né? Teve até um problema no início, deu um frenesi danado, deu discussão, foi para do Ministério Público, inclusive, o próprio Ministério Público disse, é isso mesmo que tem que ser feito, né? Porque o recurso não é meu, não é, o recurso é do povo, é da população, e esse recurso tem que ser gerido com bastante responsabilidade. Então, eu enxergo que, de tudo que nós temos visto aí, de modelos Brasil afora, é um modelo de excelência. Então, são duas coisas novas que a gente quer trazer para cá para poder ajudar. É o serviço prestado via consórcio, para cirurgias, procedimentos, e esse serviço da OS, eu tenho certeza que vai ser é o contrato mais auditado que a gente vai ter no município, porque ele já nasce com essa obrigação de ter todas essas auditorias que outros contratos não têm e dar essa transparência para o município. Então, assim, eu quero fazer isso o mais rápido possível, sabe? Porque eu chego lá no regional, eu vejo, aí falando do regional mesmo, não do pronto atendimento, eu vejo o potencial daquele hospital também, como nós temos um potencial na Policlínica, na Santa Casa ainda mais, também no Ibiapaba, que dá para a gente crescer ainda mais o serviço de saúde de Barbacena. Eu vejo ali e fica agoniado. Gente, tem formas da gente fazer, mas são detalhes burocráticos que estão travando. Então, assim, estamos tentando romper, mas esse da UPA a gente já está bem avançado. Inclusive, também, nessa reunião dia 26 com o secretário de Saúde do Estado, a gente vai discutir a questão do custeio da UPA, que é um grande medo, né? Quando a gente fala da UPA, todo mundo fica com medo do custeio, principalmente quem entende mais a gestão da saúde participou. Nesse desenho que a gente está fazendo com o governo do Estado, o governo vai financiar metade, a prefeitura metade. Então, nós vamos ter uma economia real hoje de R$300 mil do que a gente investe no PA, com um serviço infinitamente maior do que o que tem lá dentro do PA. Então, a gente vai conseguir ter essa economia real, e não é uma economia entre aspas, que é um recurso que volta e a gente reinveste ele em saúde, né? A gente aplica em outras áreas de saúde. Então, é muito interessante. Depois da UPA credenciada, aí é 50% governo federal, 25% governo do estado, 25% município. Diminuindo ainda mais a conta para o município, dá mais possibilidade de investimento em outras áreas da saúde que a gente tem demanda. E aí uma coisa que o Arinos tem feito muito, procurado fazer muito desde o início da gestão, é tentar ofertar o máximo possível de procedimentos dentro da cidade. Diminuir o TFD o máximo possível. Por isso, eu acho super importante essa proximidade com os hospitais, a gente está aí trazendo os prestadores de serviço para o diálogo sempre, porque nós queremos deixar o máximo serviço aqui dentro de Barbacena. Nós temos possibilidade para isso. Nós temos hospitais excelentes. O Hospital Ibiapaba é um dos 4 hospitais em resolutividade em oncologia no estado de Minas Gerais. Um dos 4 do estado de Minas Gerais. Para você ver a excelência com o trabalho que está sendo feito. Então, e ainda dá para avançar. A gente estava outro dia lá discutindo sobre agora a quimioterapia, estava falando sobre a unidade coronariana, que a gente vai tentar implementar lá no hospital. A própria Santa Casa também tem outros serviços que a gente quer implementar em parceria. Então, dá para a gente avançar ainda mais na saúde de Barbacena. Tem muita coisa para poder ser feita. E a prefeitura está de portas abertas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, dá para fazer tudo num curto espaço de tempo. É muita coisa que precisa ser feita. Mas é aquela historinha da estrelinha do mar, sabe? É uma vitória, e você tem que comemorar isso como algo gigante, porque, de fato, é um esforço hercúleo para você conseguir ter uma vitória. Então, conseguimos vencer isso, conseguimos resolver esse problema, E assim vai aos pouquinhos, a gente vai conseguir entregar uma saúde melhor para a população, que o nosso povo merece nessa linha. Perfeito, perfeito. Olha, muito obrigado as informações aqui. A gente tem que combinar de novo depois do dia 26, para você trazer para a gente as novidades que vierem dessa Boas reunião novidades. com o secretário. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Salim. Tudo de bom. Canal BOL aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.